Bom, nós vamos fazer uma introdução aqui sobre a atividade 3 e 4. Atividade 3, né, a formação de capital e aumento de produtividade. São dois itens essenciais ao capitalismo, né, que é você fazer um estoque, né, de capital, que você pode discutir que na época anterior seja pela exploração da escravidão, né, essa exploração da força de trabalho auxiliou, né, alguns países a conseguirem ter um estoque de capital para conseguir fazer até a Revolução Industrial, que foi o caso da Inglaterra, né? No caso, nós vamos discutir um pouquinho sobre por que a inflação prejudica os mais pobres, porque realmente ele não tem estoque de capital, como quase que toda a totalidade da renda é subtraída num sistema de gasto, né? Porque ele ganha pouco, então ele não se auxilia, ele não consegue, né, ter uma reserva de capital que consiga ganhar dinheiro com esses juros mais altos. No caso, né, isso afeta a inflação, né? Basicamente, ela afeta o poder de compra da população e indica, né, uma desvalorização daquele sistema cambial, né? A gente tem sempre essa informação nossa. No começo do plano real, você comprava uma bala por 2 centavos, né? 1 centavo, tinha bala que era 1 centavo, 2 centavos. Aí o salário mínimo, sei lá, na época era R$ 70. Então você tem um fator de compra proporcional. Hoje o salário mínimo, sei lá, é R$ 1.600, depois de basicamente 30 anos do real, né? Mas é uma parte que aconteceu na realidade foi uma depreciação da moeda, né? A relação mais ou menos é essa. Dentro das estruturas, a gente tem que analisar os custos, né, do Estado, né, como Estado, que nem foi discutido nas aulas anteriores aqui, que o Estado ele vai crescendo e a sua capacidade de ação e reação também vai mudando. Uma discussão que pode ser feita em qualquer base seria essa eficiência do gasto estatal, né, com as suas necessidades, né? No caso, a gente tem uma dissociação quando você tem inflação entre a produção barra produtividade e oferta, né? A, a, a economia não conseguiu fazer com que a produção aumentasse na mesma dinâmica de oferta, né? Isso a gente pode ver, a gente até hoje vive essa situação sobre esse o impacto, né, do auxílio emergencial da Covid no Brasil. A gente teve um comportamento, que nem está vendo nesse gráfico aqui, de função impacto, né? A gente veio e de repente pagou, sei lá, R$ 600 para as pessoas continuamente durante a pandemia, né? Nós não tivemos uma estrutura de gasto que fosse mais ou menos, que seja o mesmo estoque, a área do gráfico fosse a mesma, né? Que seria o custo de capital, mas com uma função um pouquinho mais com uma transição mais suave, que começasse um pico e depois começasse a regredir nesse estoque, né? É que politicamente não ia acontecer isso, né? Como é que você vai começar das 400, R$ 500, depois vai... Seria mais ou menos a ideia assim, começa com 200, no mês que vem 300, no mês 400, 500, 600, alcança 600, depois vai diminuir de novo, né? Mas politicamente é muito difícil fazer isso. E a gente paga esses custos inflacionários, o custo, né, da Covid, até hoje na inflação do Brasil, né? Que é o empobrecimento maciço aí praticamente da sociedade inteira com essa política, né? E tem os gastos, e tem os, pode falar que é gastos ou investimentos ou gastos permanentes que nunca conseguiu voltar aos valores anteriores, né, de custo de Bolsa Família, etc. Era 200, acho que foi para R$ 600 e nunca mais os políticos, por causa da própria democracia, conseguiram voltar. Então, o aumento da produtividade, no caso, é o segredo do capitalismo, né? Nada supera o capitalismo no aumento da produtividade. E a poupança, no caso, é a base para a inovação, né? Você tem que fazer um estoque mínimo de poupança para você conseguir arriscar e conseguir fazer com que uma parte da população se concentre também no desenvolvimento, né, de outros setores. Passando para a atividade 4, comércio é bom para todos, aqui é uma discussão muito interessante, porque ela mostra como que se você se isolar economicamente, você tem perdas de produtividade, né? Porque sempre um país ou uma empresa é melhor do que a outra em uma determinada situação. Então as trocas comerciais, né, o intercâmbio evolui a sociedade, né?
Você pode observar isso um pouquinho, onde você tem mais turismo, a cidade é mais limpa, é mais organizada, a faixa de pedestre é mais identificada, as pessoas têm um senso de lixo mais desenvolvido, né? Porque você tem ganhos relativos ali. Quando você tem mais troca, né? As indústrias, quem trabalha em ambiente industrial pesado, né? CSN, Lafarge, Fiat, tem uma consciência de lixo muito mais desenvolvida. É um diferencialzinho de Arcos em relação às outras cidades. Você vê que as cidades industriais elas têm uma característica de maior organização do que as outras, né? Arcos em relação a Formiga ou Bambu é uma cidade mais desenvolvida. Então a superespecialização, né, você tem muitas vantagens em relação a isso, apesar que você tem no próprio o Kobori fala que você só trabalha com a lógica, né, de comércio comércio e viabilidade de troca quando você tem a condição de produzir tudo, né, que não é muito fácil, né? O problema da globalização dos sistemas industriais é quando você perde o know-how de fabricação, que é o que está acontecendo no Brasil, principalmente em São Paulo. Em relação à China, tem algumas partes de indústria que já não são mais viáveis no Brasil, você está perdendo aquela capacidade. Então, no ambiente de guerra, alguma outra coisa, né? Aí você está perdido, né? Então, para finalizar, a gente tem uma discussão final, né? Por que a taxa de juros precisa ser tão alta no Brasil? A gente vai falar um pouco, discute aqui um pouco de inércia inflacionária. O Brasil você tem muita coisa indexada, né? Que é uma discussão muito grande. Você tem uma política, né? De alguns governos de aumento do salário mínimo acima da inflação. Isso gera você tem, de certa forma, é feio falar isso, mas quem, quem, quem aposentou há X anos atrás, ele pagou para aquele estoque de capital que está recebendo. Se você aumenta, que seja 2% no ano, a remuneração daquele cara, e ele não pagou por isso, você tem que tirar de outro lugar, né? No caso da moeda, né, a gente tem uma discussão breve aqui sobre unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento, né, que são as três funções básicas da moeda. E ele discute um pouco a indexação também. Então é isso. Basicamente é o que a gente tem que falar. A gente falou de inflação, a poupança, né? O que seria o financiamento? Né? O financiamento é você usar a poupança dos outros, né? Claro que ele vai te cobrar juros, então você tem que ficar esperto com isso. Né? Um abraço.